Aleluia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, guerreiro da fé, valentes da fé, mais uma noite de encontro dos valentes da fé, atitude de um vencedor, amém? Nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus, um tempo de edificação, amém? Você possa estar aí mandando seus comentários. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas aqui nessa noite, amém? Ministrar poderosamente sobre os nossos corações, amém? Que você possa estar aí, amém? Se envolvendo aí e se preparando para o melhor de Deus, amém? Deus tem o melhor para nós, Deus tem o melhor para mim, o melhor para você, aleluia, glória a Deus, amém? Você tá feliz com o que você está recebendo de Deus nessa noite, nesses dias de café forte, amém? Esse espaço preparado, separado para ministrar sobre a sua vida, eu tenho recebido poderosamente. Põe aí para mim, amém? Descreve aí para mim o que você tem recebido, o que você tem crescido em relação de atitudes de um vencedor. Eu sei que você é um vencedor, amém? E eu quero, assim, que você compartilhe com a gente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, filhos? Vamos aí para a nossa lição, vamos aí para a nossa palavra nessa noite, amém? Vamos compartilhar aí do amor de Deus, daquilo que Deus tem para nós aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você lembra aí o que a gente tem falado, qual o assunto que a gente tem tratado nesses dias? Nós estamos falando aí da batalha épica de Golias versus Davi, do versus um jovenzinho de 17 anos aproximadamente, né? Nós estamos aí compartilhando de como ele estivesse sendo instrumento para a salvação de vidas, para a libertação de vidas. Nós estamos compartilhando esta palavra, nós estamos aí ministrando sobre esse tempo, amém? Então, vamos orar. Eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus possa estar ministrando ao nosso coração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, fala conosco, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos crescer na graça, nós queremos crescer no conhecimento, nós queremos ser ministrados com aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, flua o Teu Espírito em nossas vidas e nos faz entender, Senhor, a Tua boa, perfeita e agradável vontade para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Quando a gente fala dessa batalha épica, né, de gigante Golias contra Davizinho, a gente vê, né, como Deus foi com ele, a gente vê como Deus ministrou sobre ele, amém? Como Deus derramou sobre ele de uma maneira muito poderosa, a unção para fazer a diferença naquela batalha, amém? Davi era o cara ungido, Davi era um cara separado, Davi era um cara escolhido para estar ali fazendo aquilo que é segundo o chamado de Deus. Sabe? Eu e você somos chamados de Deus, e sobre a minha vida e sobre a sua vida tem uma unção que faz a diferença, amém? Sobre a sua vida tem uma unção que faz a diferença. Então, Davi era um ungido. Mas a gente estava falando aí, a gente entrou aí nos pontos de falar sobre alguns personagens dessa narrativa bíblica, amém? Volto a dizer que eu aprendi e estou repassando, amém? A roda foi inventada, mas com o tempo ela foi aperfeiçoada. Um homem de Deus ministrou algo sobre a minha vida, e assim, hoje eu estou reproduzindo, trazendo a tua vida, compartilhando aí aquilo que Deus tem falado, que falou através dos sábios. Paulo falava que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei, e aquilo que eu tenho recebido eu também quero compartilhar com vocês. Amém? Então, Davi é o ungido. Agora, nessa história, nessa narrativa bíblica, também a gente tem um outro camarada. Eu vou ler aqui, se você puder abrir a sua Bíblia aí, em 1 Samuel, capítulo de número 17, é o nosso texto base, versículo 26 a 28. Diz assim, olha: Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu
que afronta os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que descesses aqui e a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Olha bem, a gente já leu e viu que Jessé, pai de Davi, manda Davi descer até um campo de batalha para levar alimentos aos seus irmãos e para poder trazer notícias da batalha, notícias dos seus filhos, né, dos filhos de Jessé, para que ele pudesse estar sabendo o que estava acontecendo. Mas ao chegar ali no campo de batalha, Davi vê aquele contexto, Davi vê aquela situação, e enquanto viu o exército de Israel temendo e tremendo, Davi teve visão ungida, só para te relembrar, né? Visão ungida, e tomou uma outra atitude. A gente pode observar que aqui nesse texto, por exemplo, Davi, ele invoca o exército celestial, ele invoca a autoridade espiritual, ele invoca o exército de Deus vivo, tanto que ele declara, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Lembra que eu falei que a unção que estava sobre Davi, ela pulou, ela incendiou diante daquela afronta do exército de Israel, na verdade, uma afronta ao exército de Deus. Então, Davi, ele vai, acende a sua ira ali, e assim, a ira, vamos colocar entre aspas, acende ali o fervor do Espírito Santo de Deus, e ele não aceita aquela afronta, enquanto todo Israel, os exércitos de Israel, o rei, estavam temendo e tremendo. É o que a narrativa bíblica nos descreve aí, você deve ter lido aí durante essa semana, amém? Agora é interessante, agora o ponto aqui, na atitude de Davi, foi esse. Ferveu-se ali a unção, amém? Ela vibrou ali, e Davi partiu ali para saber o que vai acontecer, o que pode fazer. Mas em outra contrapartida, Eliabe já toma outro rumo. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, já tomou outro rumo. Diz o texto que acendeu-se a ira. Ouvindo a Eliabe, seu irmão mais velho, acendeu-se-lhe a ira contra Davi. Olha bem, Eliabe tinha que acender a sua ira contra Golias, que estava ali afrontando o exército. Mas não, ele levanta a sua ira contra Davi naquele momento. Ele teve ira contra Davi. Ele se levantou contra Davi. O irmão mais velho se levantou contra Davi. Então, deixa eu te dizer, sobre a atitude de um vencedor. Davi, antes de vencer Golias, ele teve que vencer Eliabe. O que Eliabe fez? Eu quero que você entenda o que é vencer Eliabe. O que Eliabe fez? Eliabe diz o texto aqui, olha, o que diz? Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui e aqui deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. O que Eliabe faz? Eliabe, ele começa a criticar Davi. Davi tinha uma posição, era cuidador das ovelhas, né? Era um pastor de ovelhas, e tal. Desceu ali em obediência a seu pai. Agora vem Eliabe e começa a fazer o quê? Criticar a atitude de Davi. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você tem unção, a primeira coisa que você vai ter que enfrentar são os Eliabes, querido. Na hora em que você começar a andar profundamente na presença de Deus, em Deus, você vai encontrar esse tipo de camarada chamado de Eliabe. Quem é Eliabe? Eliabe é o camarada não ungido. Dos filhos de Jessé, e Eliabe era o mais velho, dos filhos de Jessé, quem foi ungido foi Davi.
Davi não era, Eliabe, perdão, não era ungido. Quem era Eliabe? Eliabe era o capitão. Quem era Eliabe? Ele tinha capacitação. Quem era Eliabe? Eliabe era o cara que tinha toda a experiência ali para aquela peleja. Mas Eliabe tinha um problema. Ele não tinha unção para vencer as batalhas. Unção faz a diferença. Você pode declarar isso? Unção faz a diferença. Então, no ponto de vista estratégico, estava certo. Não dava para vencer aquela batalha. Não dava para poder enfrentar Golias. Estava tudo certo. Pelo ponto de vista estratégico. Mas Eliabe não contou, não tinha sobre ele a unção. O problema é que com ele não contou-se com unção. Não havia unção sobre Eliabe. Deixa eu te dizer, nós podemos andar no poder de Eliabe. Você sabia disso? Nós podemos até andar no poder de Eliabe. O poder de Eliabe Eliabe tinha tudo certo para dar certo. Tinha tudo para funcionar. Tinha curso, tinha habilidade, tinha recurso e tinha capacidade. Tem muita gente andando nesse poder. Agora vamos corrigir? Nós não podemos andar no poder de Eliabe. Porque, queridos, olha, não adianta ter curso, não adianta ter habilidade, não adianta ter recurso, não adianta ter capacitação, mas se não tiver unção, como é que vai vencer? E era isso que estava acontecendo ali. Ter tudo isso sem unção não leva a lugar nenhum. Eliabe sabe muito, mas lhe falta unção. Tem muita gente que sabe muito, mas falta unção. Tem muita gente que está na peleja, está lá no campo de batalha, mas diante do inimigo está temendo e tremendo. Tem muita gente com muito curso, tem muita gente com muita habilidade, tem muita gente com muito recurso, tem muita gente com muita capacitação, mas tem muita gente sem unção. Unção faz a diferença. Davi era ungido. Eliabe não era ungido. Então, eu quero que você comece a entender que atitudes que fazem a diferença é ter unção sobre a sua vida. Diante daquela batalha, o irmão mais velho não tinha unção nenhuma para vencer. Davi ele estava ouvindo as afrontas de Golias, enquanto Eliabe se acovardava. Davi estava ouvindo as afrontas de Golias, enquanto Eliabe ficava amedrontado. Em Davi, então, aconteceu algo, olha, começa a vibrar dentro do coração dele. Algo começa a vibrar ali dentro do coração dele. E o que Davi fala? Quem é esse? O cara era enorme, o cara era gigante. O texto bíblico fala, mas 3 metros de altura. O cara tinha todo o armamento de guerra. O cara era o cara preparado. O cara com curso, o cara com habilidade, o cara com recurso, o cara com capacitação. Golias era assim também. Mas Davi simplesmente, quem que é esse? Desconheço esse. Deixa eu te falar, a unção em Davi, ela pula de tal maneira que quando ele ouve a afronta, vai logo saindo no posicionamento de defesa. Toma atitude. Querido, diante da afronta dos gigantes que se manifestam, o que você faz? Você fica paralisado? Você fica com medo? Você fica com temor? Ou o Espírito Santo que habita em você te leva a tomar um posicionamento e uma atitude? Um vencedor toma um posicionamento diante das adversidades, diante dos gigantes. O que é esse problema para mim? O que é essa circunstância para mim? Quem é esse? Entende? Toma uma atitude. Agora, quantos que não estão tomando atitude? Quantos que estão se paralisando? Estão no poder de Eliabe. Estão na atitude de Eliabe. Sabe, na vida de Davi, o que eu posso te dizer é que a unção não aguenta a afronta do diabo, querido.
o povo de Deus vai saltar daqui a pouco, quando o diabo começar a afrontar mais. Pode ter certeza, nós vamos ver a manifestação dos filhos de Deus, porque nos filhos de Deus tem uma unção que faz a diferença. O diabo, ele não vai ser o problema na sua vida, é você que vai ser o problema na vida do diabo. Daqui em diante, se você entender isso. Tem muita gente que o diabo, o problema não é nada. O diabo é que tem que temer e tremer aonde você chegar, querido. Então, a grande verdade que eu quero compartilhar nessa noite, uma atitude de vencedor, é que eu e você temos que andar em uma vida com Deus. Eu e você temos que andar uma vida com Deus, na qual o diabo não vai mais nos dar dor de cabeça, queridos. Deixa eu te contar um segredo. É você que vai dar dor de cabeça para ele. É isso que eu quero te dizer. Você vai andar num nível de intimidade com Deus a partir de agora, que você vai dar dor de cabeça com ele. E aí, você vai dizer a ele, o inimigo da sua vida, amém? Você vai dizer, ó, vai saindo, que eu estou chegando. Vai falar, ó, vaza fora, que eu estou chegando. Você vai começar a declarar para ele. Você vai começar a falar para ele, ó, você está debaixo dos meus pés, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai dizer para o diabo, olha, chega. Pode dizer isso? Satanás, chega. Você vai dizer isso para ele. Chega de quê? Olha, você começa a declarar, chega de tripudiar na igreja, chega de tripudiar na família, chega de tripudiar nos empreendimentos, chega de tripudiar na minha vida conjugal, chega de tripudiar na vida dos meus filhos, chega de tripudiar na saúde, chega de tripudiar, começa a dar ordem. Começa a declarar para ele, quem que chegou? Hã? Chegou o general do Deus vivo, começa a declarar, vai saindo agora. Vai começando a declarar, querido, atitude vencedor, vai declarando, eu sou o comandante, pois o meu comandante-chefe venceu o seu comandante-chefe. É declarar isso para ele, é declarar isso para os demônios, é declarar isso para as circunstâncias. A autoridade está sobre você, querido. Coloca assim a mão na tua cabeça e fala assim, a autoridade está sobre mim, o Espírito de Deus está sobre mim, eu sou ungido de Deus. Ah, querido, toma posição na sua vida. Sabe, em Eliabe a gente aprende muitas coisas. A gente aprende que o não ungido é um crítico de plantão. Em Eliabe a gente vê uma fé acadêmica. Em Davi a gente vê uma fé em chamas. E essa é a diferença, fé acadêmica ou fé em chamas. Você é um cristão, mas que nível de fé você tem? Você tem uma fé acadêmica, ou seja, você corre com uma fé lógica, você tem uma fé, aquela que é sistemática, ou você tem uma fé que crê no impossível. Eu penso que milagres ainda podem acontecer. Certa feita, uma irmã que estava conosco no retiro espiritual, e ela me reclamou de dor de cabeça, e não tinha nenhum remédio de dor de cabeça. E aí, pelo Espírito, eu virei para a irmã e falei assim, irmã, aqui, vai lá no meu carro, toma a chave, na porta ali tem uma balinha de hortelã, pega aquela balinha de hortelã e chupa, e a dor de cabeça da irmã vai passar. Isso é fé lógica? É fé acadêmica? Ou é fé em chamas? A irmã foi lá, pegou a balinha, chupou a balinha, e depois do final da palestra que a gente tinha ministrado naquele lugar, ela virou para mim, pastor, acabou a dor de cabeça. Então, Eliabe, ele corre com uma fé lógica, sabe? Isso não dá, isso dá, isso não dá, isso dá. A fé lógica, calculando as coisas. Mas, enquanto isso, Davi corre com uma fé que tem chamas, sabe? Uma fé ardente, uma fé que produz milagre, sabe? Chupa a balinha de hortelã que a sua dor de cabeça vai parar. Ah, querido, isso é fé, é fé em chamas. Ele abre num ponto de vista acadêmico, num ponto de vista técnico, ele estava certíssimo. Porém, ele começa a criticar. Ele começa a criticar Davi. Deixa eu te dizer, o profissional não ungido
é especialista em crítica. Davi faz a diferença. Olha bem o contexto bíblico. Quem eram os profissionais de guerra? Então, se os profissionais temem, se os profissionais que podem não sabem e não fazem, deixa eu passar, porque o dom nada vai fazer alguma coisa agora. É isso que Davi fez. Eu não sou nada, mas Deus pode. Sabe, Deus abriu o apetite de vitória na vida de Davi. Sabe, Deus derramou ali a unção que havia em Davi, sabe, trouxe uma vontade de vencer naquela adversidade. Enquanto os profissionais de guerra temiam e tremiam. Deixa eu te dizer, uma atitude de vencedor, querido. Aonde os profissionais de guerra falham, você, o dom nada, o Zé ninguém, o que ninguém dá nada por nada, tem uma unção que faz a diferença e vai mudar a história, querido. Acredita nisso. Que comece a fluir aí essa unção, essa vontade de vencer na sua vida. Pelo amor de Deus, que a partir de hoje você começa a declarar, não é mais ó vida, ó céus, ó tristeza, não. É declarar, eu sou mais que vencedor por meio daquele que me salvou. O vitorioso vive em mim, mais são os que estão comigo do que os que estão no mundo. Que ele começa a declarar. A unção deu a Davi a vitória sobre a crítica. Tem muita gente sendo paralisada por conta das críticas. Sim, filho. Tem muito crítico de plantão. Deixa eu te falar uma grande verdade. Se você puder anotar e colocar, você anota. Eu fui ensinada assim, estou ensinando aquilo que eu recebi. Quem é vencido pelas críticas não serve para andar nas grandes vitórias com Deus. Deixa eu repetir para você. Quem é vencido pelas críticas não serve para andar nas grandes vitórias de Deus e com Deus. A grande verdade é que você que tem unção, as críticas testam você. Porque olha só, se a crítica é verdade, sabe o que você faz? Acerta a sua vida. Se a crítica é mentira, sabe o que você faz? Vê se você foi ferido com aquela crítica. Mas você não pode deixar parar nada no seu coração. Você tem que deixar passar direto. Isso não me afeta, porque eu estou em Cristo. Deus é comigo. Então começa a morrer para as críticas, começa a morrer pelas palavras contra aquilo que Deus tem te dado. Agora, para alcançar as promessas de Deus, você vai ter que vencer as adversidades, as críticas, os críticos de plantão. Então deixa eu te falar, querido, como uma atitude de um vencedor, viva de tal maneira que ninguém acredite nos críticos. Viva de tal maneira que ninguém acredite nos críticos. Viva de tal maneira em Deus que todos os críticos serão chamados de mentirosos. Consegue entender isso? Eliabe, ele era um crítico. Por isso, ele não tinha força nenhuma para vencer o gigante Golias. Eliabe era um não ungido. Por isso, ele não tinha a unção que faz a diferença, que vem de Deus, para vencer nas adversidades que se manifestam. Mas eu e você, que estamos em Cristo, temos o Espírito Santo de Deus. E ele é essa unção que faz a diferença. E quando vier, então, a afronta do inimigo, quando vier, então, as críticas que se levantam contra nós, você vai ficar fervoroso e vai partir para cima do inimigo, porque a vitória é tua, em nome de Jesus. Davi venceu as críticas, vença você também. Pode ter certeza. Muitas críticas virão, muitas críticas estão aí, muitas críticas já passaram. Vença todas elas, porque se você não vencer as críticas, você não vai vencer os gigantes. Eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te louvar.
Eu quero te adorar por tua palavra ministrada aos nossos corações nesta noite, ó Pai. Edifica-nos, Senhor, para a glória do teu nome. Transforma, Senhor, ó Deus, Pai querido, as nossas vidas para a glória do teu nome. Ó Deus, vai abençoando os teus filhos, vai tocando na vida dos teus filhos, vai manifestando poder na vida dos teus filhos, ó Pai. Esta unção que faz a diferença, essa unção de conquistadores, ó Pai, essa unção que leva os teus filhos a essa atitude de fé, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Eu abençoo os teus filhos com saúde, eu abençoo os teus filhos com este óleo, esse fogo do Espírito, ó Pai, para que possam, Senhor, nas adversidades do dia, Pai, vencerem os gigantes para a glória do teu nome. Eu os abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Até segunda-feira, se Deus disser que sim, amém, no nosso Café Forte. Coloca aí os seus comentários aí, amém? Compartilha os nossos vídeos, nos ajuda a crescer, nos ajuda a abençoar mais pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor William, pastor da comunidade Nação 400, buscando a unção, clamando a unção, orando pela unção que faz a diferença. Deus abençoe vocês, bom descanso, que o óleo de alegria esteja sobre a cabeça de cada um de vocês, em nome de Jesus. A paz do Senhor.